Você já se perguntou por que às vezes algumas pessoas que fazem maldades ou que vivem no mundo estão super bem-sucedidas e prosperam? Bom, eu acho que esse questionamento não é só seu. Muita gente se pergunta isso. E hoje é sobre isso que a gente vai falar. Então, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Espero que essa palavra fale com você hoje, fale ao seu coração. Então, abra o seu coração, abra a sua mente para receber essa mensagem. E vem comigo aqui no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 18. Então, o livro de Malaquias é uma exortação que o Senhor vem dar a Israel por meio do profeta Malaquias. E essa palavra fala muito ao meu coração, e é por isso que eu quero compartilhar com você aqui. Eu vou ler para você, se você puder, acompanha Malaquias 3, coloca no versículo 13. O Senhor fala assim: Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? E o Senhor fala: vocês dizem: é inútil servir a Deus? O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Aqui eles estão, é como se na linguagem de hoje eles estivessem falando assim: Senhor, para que a gente vai te servir? O que a gente vai ganhar quando a gente te obedece e fica, orando, buscando, se lamentando para o Senhor? Porque a gente está vendo que os arrogantes estão tudo felizes por aí, os que praticam o mal estão prosperando e ainda não acontece nada com aquelas pessoas que desafiam a Deus. E o Senhor falou antes, o pessoal não se deu conta de que isso estava sendo uma palavra dura contra o Senhor. Olha só como a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Porque o Senhor falou e repreendeu eles dessa forma e eles perguntaram: mas o que temos falado contra ti? E aqui o Senhor vai e responde que era isso. E aí ele continua: depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. E aqui a gente faz uma pausa, porque eu quero que você preste muita atenção nesse versículo. Porque os que temiam o Senhor estavam conversando com os outros. Tinham pessoas que estavam falando, aquela fala, que a gente falou agora, e tinham aqueles que temiam o Senhor conversando uns com os outros. E Deus prestou atenção no que eles estavam falando e escreveu um memorial acerca daquelas pessoas que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Então, o que isso quer dizer para mim e para você? Isso quer dizer que quando a gente teme e honra o Senhor, Deus está prestando atenção na gente, Deus está prestando atenção nas nossas conversas, Deus está prestando atenção nas nossas atitudes. E está sendo escrito um memorial acerca dessas pessoas que amam e honram o Senhor. E o Senhor continua no capítulo 17 assim, no versículo 17, desculpa. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Tem outras versões que falam assim, ou no dia em que eu fizer deles o meu tesouro pessoal. E olha que forte, gente. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Aleluia. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Isso é a promessa de Deus para a minha vida e para você. Fala que quando o Senhor agir, a gente vai ter clara certeza, a gente vai ver claramente a diferença entre o justo e o ímpio. A gente não vai mais se perguntar: Senhor, por que aquela pessoa
que não anda nos teus caminhos, que não te serve, e eu estou aqui te servindo, eu estou te buscando, Senhor, eu vou na igreja, eu faço minhas orações diárias, eu busco não pecar, eu busco não repetir os mesmos ciclos, mas aqueles lá, Senhor, que não estão fazendo nada, estão prosperando, e eu não estou. Filha, filho, te acalma. Te acalma porque o Senhor está vendo. O Senhor está te vendo, está escrevendo um memorial no céu para ti que é muito mais importante do que qualquer recompensa terrena. O Senhor fala aqui que Ele vai ter compaixão de ti, como um filho, como um pai tem compaixão de um filho que obedece. Então, quando nós obedecemos, Senhor, quando nós estamos buscando estar debaixo da vontade do Senhor, Ele nos promete que Ele vai ter compaixão de nós, que Ele vai nos ter como um tesouro pessoal dele. Você quer uma recompensa maior do que essa? Que Ele vai nos ter como um tesouro pessoal dele. E a gente vai ver realmente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Eu estou repetindo mais uma vez para que isso fique claro para você. Se você tem alguma dúvida, se você pensa que o que você está fazendo é em vão, eu te falo que não é. Existe grande recompensa para aqueles que servem a Deus. E Deus muito se alegrará do nosso temor, do nosso serviço a Ele, da nossa busca, sabe? E uma outra lição que eu tiro desse texto é o quanto as nossas palavras importam, o quanto a gente tem que ter cuidado em não murmurar, e não ver as circunstâncias desse mundo, e não ver as coisas que acontecem por aí, que muitas vezes a gente pode achar que não existe punição para aqueles que não temem o Senhor, ou que tem pessoas praticando o mal e nada acontece com elas. A justiça do Senhor vem para todos. E o que a gente tem que fazer é buscar Ele cada dia, estarmos nos submetendo a Ele, à vontade dEle para as nossas vidas, estar buscando servi-lo com todo o nosso amor, com toda a nossa boa vontade, da melhor forma que a gente puder. E pode ter certeza que o Senhor está te olhando, Ele terá compaixão de ti. E no momento certo, você vai ver qual é essa diferença. No momento certo, você vai ver. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor está sobre ti. Então não desista. Continua servindo ao Senhor. Continua buscando. Porque não está sendo em vão. Nesse exato momento, Deus está te vendo. No seu quarto, quando você busca Ele, quando você chora, Ele te vê. Ele vê cada lágrima. Ele vê cada arrependimento sincero. Porque a Bíblia fala que Deus não despreza um coração contrito e um coração quebrantado. Isso sim são as ofertas que agradam o Senhor. Um coração quebrantado na presença dele. Ele não despreza. Então, meu irmão, minha irmã, continua seguindo, continua firme, porque tudo que você está fazendo tem grande importância para o Senhor. Ele precisa que você continue. Tá bom? Se esse vídeo falou com você, eu só te peço que você compartilhe com pessoas que também talvez precisem dessa palavra hoje. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.